Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Altas Ideias. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, os 80 anos do Dia D. Para a gente começar esse trabalho, mais uma vez eu quero receber o professor André Rosa. Professor André, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje, professor. Eu agradeço demais aí o convite. Eu quero dizer que a nossa iniciativa sempre é para o bem aí da comunidade vestibulanda. A gente tem conseguido, felizmente, atrair muita atenção dos meninos por conta exatamente dos bons temas e espero que a gente faça aqui um bom trabalho. Vamos embora, professor. Professor, primeiro momento eu queria conversar com o senhor a respeito de que a gente pudesse enxergar o cenário da guerra naquele momento. O momento que aconteceu, 6 de junho de 44. Como é que estava naquele momento a guerra na Europa? A Europa estava num momento de colapso, podemos dizer assim, né? O que é que tinha acontecido? A guerra começou em setembro de 39, evoluiu numa fase muito benéfica, muito forte para a vitória do eixo, que era assim que chamava a aliança entre a Alemanha, Itália e Japão, e eles estavam aproveitando muito bem o momento, né? Só para você ter uma ideia, essa estatística é uma estatística muito impactante até. Nos 9 primeiros meses da guerra, aconteceram a conquista de 11 países. Tudo bem que nós não tínhamos 11 países com tanta tradição militar ao ponto de ser uma resistência para a Alemanha ou até mesmo para a Itália, que era sempre considerado um fraquíssimo oponente. A Itália era considerada um fraquíssimo oponente, né? Mas tinha toda aquela marca relacionada ao fascismo, aquela condição, vamos dizer assim, que apoiou o Hitler. Então, o Hitler ele abraçou, depois tem até mesmo algumas condições, algumas considerações para fazer, mas o avanço foi muito empolgante, intenso. Ele conseguiu apresentar realmente uma evolução muito forte nesse momento, assustador inclusive, né? Alguns dos aliados, como a Inglaterra, teve que mudar muito certas tradições de combate, de trabalhos. Por exemplo, a Força Aérea Real, a chamada RAF, ela teve que congregar até mesmo pilotos de outros países para conseguir fazer realmente uma resistência muito eficiente, porque ela teve realmente muito esse medo. Era uma instituição militar que era a Gestapo, que virou um exército alemão, de pelo menos 2 milhões de soldados para fazer uma invasão. É uma população numa cidade como a nossa, né? Uma cidade como Fortaleza tem um pouco mais, claro, está chegando aos 3 milhões, mas vamos colocar nessa média, o exército que a Alemanha tinha para fazer a invasão de alguns países que, quem sabe, tinha isso de habitantes. Com certeza. Então, a condição era mais ou menos assim. Só que as coisas começam a mudar, principalmente quando 2 países entram na guerra. Um país estava fora da guerra e esse país era a União Soviética. Eu gosto sempre de chamar de União Soviética. As considerações de chamar de Rússia, elas não ficam bem adequadas, porque desde 1922, após a Revolução Russa também bem sucedida, acaba existindo, portanto, a adequação das outras 14 repúblicas para a Rússia formar um país só. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por isso até mesmo a sigla URSS, ela se apresentou completamente distante de uma iniciativa de guerra. O Stalin era ditador? Sim. O Stalin tinha desejos imperialistas, mesmo sendo socialista? Sim. É claro, a expansão do socialismo estava na agenda dele. Mas ele não queria entrar numa guerra que estava mais uma vez sendo considerada uma guerra capitalista. A gente pode até citar o Pacto Nazi-Fascista, né? Exatamente, que é exatamente a partir daí, dando essa condição de que ele não estava indo naquela intensidade de fazer uma guerra, aproveitando, quem sabe, algum lado, aí o Hitler faz o que chama um pacto germano-soviético, onde em agosto isto acaba acontecendo. Em agosto, na verdade, uma semana antes da guerra começar, né? Acho que é 24, 25 de agosto, acho que é mais ou menos isso aí. E esse período, esse momento, é assinado esse pacto de não agressão, como é também chamado popularmente, onde a União Soviética não entraria na guerra, não estaria, portanto, fazendo nenhum tipo de aliança formalmente com algum lado e principalmente ganharia com isso uma parte da Polônia,
porque o início de todo o processo da guerra vai acontecer com a invasão polonesa, né? Sobre a Polônia, na verdade, né? Que é a região de Gdansk, que era o popularmente chamado corredor polonês. A partir daí, estava fechada uma trégua de 10 anos. Então, se foi fechada essa trégua se foi assinado esse acordo em 39, iria durar até 49. Só que Hitler invade a União Soviética após uma ação militar mal sucedida de dominar Londres. Para não deixar o exército perder o ânimo, não cair num certo desespero, o que é que acontece? Ele resolve deslocar o exército para a União Soviética, imaginando pegar o Stalin de surpresa 6 meses antes de uma época invernosa. Então ele estaria resguardado por ter uma condição ambiental própria para ele. Não era inverno ainda. Muitos acham que ele cometeu o mesmo erro de Napoleão Bonaparte, que foi exatamente invadir o país numa época invernosa, mas são 6 meses antes. Como as ações militares da Alemanha sobre determinados inimigos duravam 2 meses, quando ele invadiu a França, que vai ser nosso ponto de conversa, ele demora 6 meses, mas ele estava ainda muito confiante. Muito confiante. Só um detalhe, professor, claro. Era o pacto nazi-fascista, nazi-soviético. Exatamente. Mas... Não, mas aqui nós estamos num momento muito descontraído, de boas informações, claro. E é claro, esse lapso foi facilmente garantida aí a questão do caso do acerto. Maravilhoso você ter sido modesto como você é para fazer isso aí. Mas continue. Professor, é importante que a gente visualize essa ideia fixa de Hitler tomar para si a França. Isso. Né? Isso já pensando numa questão da Primeira Guerra Mundial. A gente pode comentar um pouco sobre isso? Tudo aconteceu ainda em períodos medievalescos. Sacro Império Germânico tinha regiões da França. Depois vem elementos que vão começar na Idade Moderna com a Guerra dos 30 Anos. Isso é século XVII, 1616 a 1646. Toma-se territórios da Alemanha para a França governar. Vem a unificação da Alemanha em tempos do Bismarck. Ele toma a Alsácia e a Lorena. Então, nesse bate e volta, os conflitos, as xenofobias vão se tornando muito constantes. Quando a França entra na Primeira Guerra Mundial, ela entra exclusivamente por revanchismo. Vou entrar nessa guerra para ter uma vitória sobre uma Alemanha que me venceu em 1871. Né? Final de 1870 para 1871 é a unificação da Alemanha, ela fica com esses territórios, é a Guerra Franco-Prussiana, e aí a França diz, eu vou me vingar. Isso era passado, o grande líder da França no tempo da Segunda Guerra, da França Livre, que a gente vai comentar, que é o Charles de Gaulle, dizia em suas memórias que brincava de fazer guerra e o inimigo sempre era a Alemanha e o inimigo tinha sempre que perder, porque eles tinham aquele ódio agregado. Então, com a vitória da Alemanha na Primeira Guerra, esta tomada de dores para uma vingança ficou para o Hitler. O Hitler, sempre bom lembrar, é austríaco, mas foi para a Alemanha jovem, alistou-se no exército alemão para lutar na Primeira Guerra, era soldado, elevou-se a cabo. Nunca foi oficial. Todas aquelas estrelas, aquele bom uniforme que ele usava em tempos de comando, em tempos de chanceler, aquilo ali é tudo criado por ele. Não existe negócio de questão oficial ali. E ele vai ter como um objetivo resgatar isso. Tanto que ele tem como foco a ideia de Paris e o norte da França. Então ali, tanto que o sul da França não é conquistado. Mostrando nesse momento, é uma visão que agora a gente está com mais calma para avaliar, mas mostrando naquele momento que a Alemanha não tinha aquela força toda de vencer. Às vezes alguns alunos me perguntam assim, pô, a Alemanha perdeu em que momento? Eu disse, não, a Alemanha na Segunda Guerra não ia conseguir ganhar. Com o quê? Tirando só dinheiro de fortunas, conseguindo dinheiro de assassinatos, sem devidos aliados fortes. Aliado era a Itália, fraquíssimo. Um Japão ambicioso, mas que só conseguiu, por exemplo, vencer, por exemplo, os Estados Unidos em Pearl Harbor.
Em nenhum ataque que o Japão, ou o conflito que o Japão travou com os Estados Unidos, ele ganhou. Nenhum. E ainda insinuam que ele venceu em Pearl Harbor, na verdade, porque os Estados Unidos deixou... Existem muitas versões, né? Mas, tipo, deixou eles ganharem para ter uma justificativa para entrar na guerra. Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, disse para o Congresso, não entraremos na guerra sem uma justificativa. Mas eles queriam entrar na guerra para recuperar-se da crise de 29, sim, que eles estavam ainda numa certa ressaca, vamos chamar assim dessa maneira, e aí entrar na guerra, ver o continente europeu em colapso, ver a guerra realmente crescendo e eles ali num investimento tecnológico e também num investimento de expansionismo, ia ser tudo de bom. E principalmente deter esse inimigo assim, focado. O japonês, eu digo em sala de aula, ele é focado. Ele tem uma determinação meio assim, insuperável. Então ele era perigoso ao mesmo tempo que ele não estava demonstrando tanto perigo tecnologicamente, beligerantemente, porque ele era realmente inferior, mas era o que o Hitler queria, pessoas entusiasmadas, é um cara que dizia assim, eu sei pilotar um avião, eu posso aí entrar na guerra? Você entra, você agora vai ser um kamikaze, que é um cara que vai ser, inclusive, um piloto suicida. Tudo pela euforia nacionalista, tudo pelo Hirohito, tudo pelo imperador, né? Então, característica fundamental desse governo, né? Exato. Então, esta situação deixava o Hitler, ou criava sobre o Hitler, uma ideia de bom conforto, ele vai vencer, aquela euforia que ele passava para os alemães. Eu gosto de dizer, uma brincadeira boba, que o Hitler é um coach do Satanás, né? É o coach do inferno. Porque ele consegue entusiasmar todas as pessoas a querer morrer, a querer se acabar, a querer ser destruído. Porque ele não tinha, Denis, ele não tinha condições de vencer uma Inglaterra e uma França fervorosa. O Charles de Gaulle vai fazer uma resistência na França livre, mesmo sendo antipatizado por muita gente, mas com mais consistência. Então, essa vontade do Hitler de entrar em Paris, bater foto, andar de trem para se vingar da população daquele país, tudo isso aí era um desejo de um péssimo oponente. Ele botou tudo num desejo pessoal. Conceituar uma guerra é uma coisa muito difícil, mas acima de tudo uma guerra é um elemento que envolve uma questão nacional. Hitler estava fazendo tudo pela sua condição pessoal. Ele queria se vingar, ele queria ver uma Alemanha vitoriosa, ele queria ser um Führer. Ele queria ser um dono de um império que ele prometera que iria durar 1000 anos. Nem ele ia durar 1000 anos, mas ele disse, meu império vai durar 1000 anos. Então essa condição de terceiro Reich, ele ser o condutor e principalmente vencer um oponente verdadeiramente substancial, foi tudo que ele queria. Portugal já estava com Salazar, a Espanha estava com Franco, a Itália com Mussolini, a Áustria já tinha sido anexada. A região da hoje República Tcheca já tinha sido anexada também. O que eu tinha de leste europeu não contava. Então o que é que ele tinha ali? Ele só tinha Inglaterra e França. Quando ele venceu a França, ele disse, a Inglaterra é meu próximo alvo. Só que ele acaba se dando mal, né? Porque ele sabe que a Inglaterra vai ter duas grandes vantagens. É a vantagem marítima e a vantagem agora aérea, né? Que tinha a melhor força aérea que chegava a existir. Com certeza. Professor, voltando ao assunto do dia D, o dia de 6 de junho de 44 foi o dia da maior empreitada militar que a gente já viu, né? Então, eu queria que o senhor me passasse alguns momentos que foram fundamentais, alguns números que foram fundamentais para a vitória dos aliados. Um podcast que eu fiz anteriormente, nós fizemos um podcast, era sobre História do Brasil, né? Eu acho que era a Confederação do Equador. Sim. Pessoal, por sinal, acesse o podcast, Altas Ideias, é o melhor podcast que você pode acessar. Você, ao acessar esse podcast que a gente fez aqui, juntamente com o meu querido e maravilhoso professor Ronivaldo, a gente, portanto, lembrou dessas condições de efeméride que possam ser feitas através de alguns livros. Eu trouxe um livro aqui, trouxe um livrozinho aqui para a gente tirar aqui esse meu marcador. Vou mostrar para cá. É um livro das antigas, viu? É um livro das antigas, mas vale a pena.
Vale a pena. E esse livro, ele está com uma marcação aqui de uma referência ao dia D, que é mais ou menos assim. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Olha só. Tropas americanas desembarcam com água até o peito, sob pesado fogo alemão, na praia de Omaha, uma das 5 áreas de desembarque escolhidas na costa da Normandia, na grande invasão aliada do dia D, que é o 6 de junho de 1944. A maior operação anfíbia até então realizada, 176 mil homens foram desembarcados no período de 24 horas, apoiados por 600 navios de guerra e mais de 10 mil aviões, que você, por sinal, fez aí uma baita de uma pesquisa, que são, na verdade, 11 mil, né? 11 mil aeronaves, 7 mil navios. Seu devastador poder de fogo neutralizou a defesa alemã e as baixas do dia D foram menores do que o previsto pelo comando aliado, exceto em Omaha, onde a feroz barreira de fogo da defesa na praia manteve uma disputa duvidosa até o começo da noite. É bom sempre o pessoal entender que esse dia D é de day, né? Que é dia em inglês. Mas também o pessoal personifica muito a ideia do dia D ser o dia decisivo. É o dia que os aliados realmente começaram a ter uma demonstração realmente de dizer, agora a gente ganha. A entrada da União Soviética na guerra quando a Alemanha quebrou o pacto de não agressão. O ataque a Pearl Harbor fazendo os Estados Unidos entrar. Isso gerou uma euforia muito grande, principalmente para o primeiro-ministro inglês Winston Churchill. Então, isso, no caso, o ataque a Pearl Harbor acontece em final de 41. Então, começa a existir um planejamento para a retomada desses territórios que a Alemanha foi invadir. E eu acredito que o pessoal possa ter imaginado, assim... porque às vezes o imaginar de algumas pessoas é mais ou menos assim. Vamos invadir a França. E isso é dia 1º de abril, né? Planeja-se o mês de abril. Planeja-se o mês de maio. Em junho a gente invade. Este planejamento durou 1 ano. Esse planejamento, o cara dizer assim, rapaz, vamos retomar a França. Já estão sendo massacrados há muito tempo. Quantos franceses não devem ter perdido a sua identidade, sua liberdade? Vamos fazer isso rapidamente. Não consegue. É muito lento. Toda a programação, a própria questão da produção armamentista que eles vão ter, as inovações armamentistas que eles vão começar a ter. A gente aqui estava conversando um pouco antes de começar aqui o nosso momento. Foi falado que existiram simulações. Com certeza, é o próximo assunto. Houve simulações. Vamos ver o que acontece. Porque o que os aliados começaram a planejar em primeiro lugar, fazer investigações sobre o terreno para saber o que era ou o que não era bem guardado. E a partir do momento que era bem guardado, eles iriam fazer o que a gente pode chamar, numa linguagem inclusive militar, de uma cortina de fumaça. Sim. Eles iam fazer, portanto, um processo onde eles iriam, como é que eu posso dizer assim, distrair os alemães para entrar em outro lugar e aí garantir, portanto, a retomada daquele território. E é uma ação militar de 3 meses. Não foi só uma ação militar de 3 meses. É claro, existe uma euforia muito intensa de 72 horas, é muito esfuziante. Existe um filme, eu particularmente não acho esse filme tão legal, ele é muito bem produzido, muito bem trabalhado, acho que se duvidar ganhou até Oscar, premiações da Academia, que é O Resgate do Soldado Ryan. É que não vem ao caso contar a história, mas ele se passa exatamente no momento do dia D. Primeira cena, né? Eu acho que não é a primeira, Denis, mas vai acontecer em um certo momento, um certo instante do filme, realmente muitas ações militares. Sim. Exatamente na chegada. E é muito intenso. Aquela ação militar realmente empolgante. Sim. Né? Eu não encontrei outra palavra, quem sabe melhor, porque a guerra sempre é muito triste, né? Muito dolorosa, mas eu vou manter a palavra empolgante. A gente percebe que é muita ação no filme. É muita ação. E aí você fica pensando, pô, se naquele momento, um filme, você está tendo essa ação, imagine nesse instante.
realidade. Né? São os paraquedistas, são os anfíbios. Denis, eles conseguiram fazer é muito louco isso, né? Um oleoduto que passasse pelo Canal da Mancha para sempre fornecer aos blindados o combustível. Para não faltar. Muito. Então, o cara, por exemplo, saía da Inglaterra ou saía de outra encosta europeia para invadir a Normandia, que todos aqui entenderam, que é no litoral francês. Sim. Norte da França. Na verdade, eu acho que chama Nordeste, né? Ali eu acho que é Nordeste da França. A quantidade de blindados, de carros, de tecnologia a ser utilizada como precisa de combustível, eles, para não deixar esse pessoal sem combustível, eles fizeram esse oleoduto. É uma engenharia fora do comum. E o grande pensador nisso, né, o organizador disso, ele vai se tornar, inclusive, presidente dos Estados Unidos, que é o grande general Darken Eisenhower. O Eisenhower, até falar aqui uma curiosidade, estamos na cidade de Fortaleza, a quem nos assiste em qualquer parte aqui do país ou do mundo, estamos na capital do Ceará, estamos na capital de Fortaleza, e nossa capital, durante um certo tempo, teve muita influência norte-americana. Sim. E por conta disso, alguns prédios, alguns lugares, ganharam nomes de figuras dos Estados Unidos. Em uma das principais avenidas aqui da cidade de Fortaleza, existe um prédio chamado Edifício Eisenhower. Algumas pessoas podem não saber nem quem é que se trate, mas para quem, no caso, agora queira saber, isso foi o presidente dos Estados Unidos na década de 50 e foi o grande articulador da Operação Overlord, como é assim chamado esse ataque sobre a França para a recuperação dela. É o dia D, né? Só algumas características aqui, professor. Em relação às fases desse dia tão importante, o dia D, né? A partir da meia-noite do dia 6, foram lançados os paraquedistas, né? No interior da praia. Sim. 1h começou uma simulação de ataque na praia de Calais. Ali também a 250 quilômetros de onde realmente houve a invasão. Então eles prepararam todo um sistema para que não fossem descobertos, né? 3 da tarde. Essa é a simulação também, né? Isso. 3 da manhã. É porque eu quero deixar bem claro que aqui nós estamos lidando com fatos que às vezes a gente não sabe tanto esses detalhes. Esses detalhes aí são importantes, mas eu às vezes não tinha me tocado desses detalhes, não. É muita coisa, né, Denis? É muito preparo, né? É muito preparo. 3h da manhã começou um ataque aéreo, ataque aéreo, dos aliados. E 6 da manhã começaram os ataques com os blindados. Era muita gente atacando de uma vez só. Muita gente. E onde houve mais baixas foi realmente na praia de Omaha, né? Professor, vamos conversar aqui. Os nazistas tinham a maioria o maior poder militar dos nazistas eram os tanques, né? Os tanques blindados, né? E nesse exato dia, só quem poderia dar a ordem de ataques era o Führer, né? Hitler. E nesse momento o Hitler tinha o costume de dormir até tarde, segundo os historiadores falam, né? E ninguém do alto comando teve coragem de despertá-lo para que isso pudesse acontecer. E era a maior força que eles tinham contra esse ataque, né? E existe a história de que quando Hitler acordou, que começou a perceber essa invasão forte, que deu a ordem, não tinha mais jeito, não tinha mais volta. E os aliados já tinham tomado a praia e começou tudo a se desenrolar como aconteceu, né? Então houve esse detalhe, essa falha do alto comando alemão nesse momento da história. Vamos conversar um pouco sobre o poderio nazista bélico. Como é que a gente pode entender isso? Em primeiro lugar, só fazendo essa análise, o Hitler conseguiu deixar os seus subordinados era uma mistura de admiração com temor, que eles conseguiram cometer essa falha estrondosa, né? Não existia um segundo em comando que pudesse igualar a um Hitler, e isso com ele sempre também pedindo auxílios aos seus generais, porque, como eu falei há poucos instantes, o Hitler não era oficial de comando. O Hitler ele sempre se dizia criador dos planos, mas na verdade ele só assinava os planos e algum general capacitado, Hermann Göring, o Rommel, que era o famosíssimo Raposo do Deserto, né?
Heydrich Heimiller, também são populares, muito populares essas figuras, faziam os planos e o Hitler assinava como se fossem deles. E eles eram, no final das contas, assim, inferiorizados pelo Führer para que eles não passassem o poder dele. Mas uma coisa a gente tem que lembrar. Existia um recrutamento muito eufórico, as pessoas eram muito bem envolvidas naquela política de valorização daquele mito, daquele nacionalismo extremista, daquela militarização, culto à imagem do próprio Führer, né? Existe uma história, e essa história você pode dar uma procurada, de um filme que é produzido, eu vou já tentar me lembrar, que é um filme que é produzido, inclusive, por uma cineasta norte-americana, que envolve a grande vitória que os alemães tiveram na Olimpíada de Munique, juntamente com as ações que o próprio Führer fazia politicamente. Ficou um filme lindo, crianças, a senhora chorando, porque aquilo ali demonstrava a adoração que existia sobre ele, para ele poder fazer os recrutamentos que ele bem entendesse e principalmente investir na situação bélica, na situação de fábrica. Uma das fábricas muito incentivadas nesse período foi a Volkswagen, né? A Volkswagen, que quer dizer, numa tradução assim, ao pé da letra, a fábrica do povo, ela vai ajudar muito ao Hitler nessa produção. Uma dessas produções que acontece é exatamente o nosso famosíssimo Fusca, um carro designado para ações no deserto, por isso ele não tem radiador. Não ter radiador é um carro que não requer água para determinadas viagens. Então o Fusca era para isso. Era exatamente para fazer essa logística de alguns oficiais, de algumas pessoas que estão lutando, para chegar até os blindados e com isso avançar sobre a região do deserto. Porque, por exemplo, o norte da África foi dominado. Né? Até o Rommel, que eu acabei de citar, era chamado assim de raposa do deserto, exatamente porque ele região, né? Fazia a conquista daquela região. Por sinal, aquele momento ali foi um momento muito complicado, só contando essa daqui. Fica à vontade. Porque alguns líderes islâmicos conseguiram apoiar em um determinado momento aqueles avanços, porque Israel não, a Palestina estava sofrendo muitas migrações de judeus vindos da Europa que ficaram indignados pelas quebras de acordo no fim da Primeira Guerra. No fim da Primeira Guerra, muitos empresários judeus ajudaram alguns países para conquistar territórios da Palestina. É aquela história de tomar lá da cá. Eu te ajudo aqui e tu me dá uns territórios lá na Palestina. Como alguns acordos não foram cumpridos, eles foram por livre e espontânea vontade. Os palestinos e algumas lideranças islâmicas, não gostando dessa migração e sabendo que a política nazista era uma política de linha antissemitista, começaram a fazer algumas liberações dessas ações nazistas no norte da África. Tudo vai se comungando, né? E é por isso até mesmo que os próprios judeus exigem assiduamente o território da Palestina, porque aquilo ali já era uma terra sagrada bíblica para eles, e também por conta desses fatos que aconteceram no processo da guerra. Então, eles têm um investimento muito garantido, mas não explícito. Em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha tinha que ter moderação com tanques, submarinos, tinha que ter força aérea muito limitada, um exército de 100 mil homens. Só para você ter uma ideia como isso é pouco, como isso é pequeno, a Alemanha tinha 2 milhões de soldados para fazer um ataque. Né? 2 milhões de soldados para fazer um ataque. O Brasil, quando entrou na Segunda Guerra Mundial, mandou 25 mil soldados. Quer dizer, é um quarto do exército alemão que deveria ter sido respeitado naquela condição do Tratado de Versalhes. Quer dizer, não é equilibrado, mas se tivesse ele respeitado o negócio, era somente um contingente bom para fazer essa resistência. Mas aí, vamos lá, eles foram desobedecendo o tratado. Eles foram construindo tratores, que na verdade era base para fazer tanques. Eles foram, portanto, pegando essas tecnologias vindas de algumas fábricas de automóvel, como a Volkswagen que eu ouvi falar, e se apropriando das fortunas dos judeus
que eles começaram a empregar essa política antissemitista através de um livro que o Hitler escreveu, que é o Mein Kampf, que é o Minha Luta. Ele escreveu, por sinal, enquanto estava preso, para valorizar intensamente a nacionalidade alemã, e o povo, portanto, transformou o Hitler em um grande líder por conta dessa valorização que existia. Então ele burlava a segurança, pegava dinheiro dessas fortunas e começou, no caso, a apresentar-se como o grande expansionista da Europa. E os seus generais e os seus comandados, que eram oficiais, lhe obedeciam cegamente em prol de uma causa, a causa do Reich, a causa do Terceiro Império Alemão, que eles achavam que ia ser realmente garantido, ia ser vitorioso, porque eles desconsideravam tanto os inimigos que haviam lhe humilhado na Primeira Guerra, como também valorizavam muito essa palavra do Hitler, né? Era uma coisa grandiosa, né? Um líder fantástico, né? Show, professor. Professor, após o dia D, daquele momento em diante, como é que a guerra começou a se desenrolar? Qual foi os próximos passos que chegaram à derrota nazista? Porque de um lado a gente tinha a invasão dos aliados e do outro lado a gente tinha, que também era aliado, a União Soviética. Isso. Entrando com toda a força, né? Isso. Como é que se desenrolou esse processo até o fim e a derrota nazista? Por sinal, o dia D, é claro, imprescindível, estamos aqui fazendo essa valorização, é um momento indiscutível de grande vitória dos aliados, mas antes houve a Batalha de Stalingrado, Sim. que foi já um primeiro termômetro. Eu acredito até mesmo que a não conquista de Londres poderia ser dita como um primeiro termômetro. Quem sabe alguém vai dizer assim, a não conquista total da França é um primeiro termômetro. Já mostrou que ele não tinha aquele fôlego todo. Não ter conquistado Londres já foi um outro momento, um outro sinal. A Batalha de Stalingrado, porque assim, Denis, deixa eu lhe explicar um detalhe. Ao final da Segunda Guerra Mundial, eu tenho 50 milhões de mortos. E desses 50 milhões de mortos, 20 milhões são soviéticos. Então, um povo muito resistente. Veio também a circunstância do inverno, que abateu muito ali aos invasores. A Alemanha perdeu demais, né? Tem muita gente que vai pelo meio do caminho por conta disso, né? Então, a ação do Stalin é simples. Ele vai avançando sobre o leste europeu e pegando as coisas que o Hitler tinha. Tanto que o grande arsenal que a União Soviética tinha não era necessariamente deles, já era dos conquistados, já era exatamente do exército nazista, que conseguiu investir muito em torpedeamentos, a questão exatamente das metralhadoras, granadas que foram evoluindo intensamente, né? Eu digo até mesmo, falando de repertório de redação, se você for falar, assim, por exemplo, de tecnologia, hoje nós temos muita tecnologia, né? Um dos grandes booms de desenvolvimento tecnológico que nós tivemos foi na época da Segunda Guerra Mundial, principalmente com o setor beligerante. Então eles cresceram demais. E a União Soviética, como não teve esse mesmo acesso durante um certo tempo, então eles se apropriaram muito. Então a ação soviética, após a vitória de Stalingrado, a entrada dos Estados Unidos comemorada principalmente pela Inglaterra, né? Como eu disse aqui, o chefe, o grande primeiro-ministro Winston Churchill comemorou, agora nós vamos conseguir, nós vamos ter realmente um aliado muito forte. Então, isso começou a desenvolver realmente esse prenúncio de uma derrota. A ideia de um planejamento para a utilização de armas nucleares, que é exatamente o projeto Manhattan, né, que vai começar a ser desenvolvido, e, é claro, o despedaçar dos aliados do Hitler. O Hitler não tinha, como nós falamos também há alguns instantes, não tinha aliados que lhe dessem uma sustentação tão garantida. É um fraco exército italiano. Uma queda muito grande que aconteceu foi a morte do Mussolini, né? A morte do Mussolini, por sinal, eu, enquanto falo, vou tentar aqui olha só que coisa interessante. Eu não sei se vai conseguir ser focalizado. É claro, melhor aquela história de Google, mas eu estou mostrando para vocês aqui a foto de um Mussolini morto. Mussolini foi capturado numa casa que ele tinha de campo em Milão. Ele foi fuzilado, seu corpo morto foi levado para Roma, onde ele foi pendurado de ponta cabeça e apedrejado. Está aqui a foto. É por isso que Hitler
neste momento, diz para os comparsas: se nosso bunker for invadido, eu quero que me cremem. Eu vou me matar e eu quero que vocês me cremem. Porque ele não queria que seu corpo fosse linchado. Posto, né? Posto. Que a memória do Führer não fosse acabada nesse momento, né? Então, a ideia é de que ele já estava debilitando-se muito, né? Perdeu um aliado que tinha muita influência, que era a Itália, por mais que não fosse forte. Só para você ter uma ideia, eu vou dizer aqui uma coisa chata, não é das melhores coisas, mas uma das escolhas do Brasil entrar na guerra, ter ido para a Itália, era uma garantia de vitória brasileira. O Brasil ele teve um suporte muito grande dos Estados Unidos, né? Tanto que até insinuou que o ataque a Monte Castelo, na verdade, foi mais um ataque norte-americano do que uma ação brasileira. Mas o que era a perspectiva dos Estados Unidos? Vamos botar o Brasil. A grande intenção dele também é política, né? Derrubar o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas seguiu uma linha nazifascista, indiscutível. Então derrubar o Getúlio era uma também das grandes intenções. E mandar o Brasil para um lugar que ele soubesse que os brasileiros iam vencer. Levantar a autoestima. Claro. E principalmente levantar a autoestima dos que estavam vencendo. Sempre eles estavam... como você acabou de falar, algumas simulações foram falhas. Os alemães ainda estavam muito atentos a alguns pontos. Por exemplo, na França. Tudo bem, não era uma resistência, mas eles conseguiram ter um porte militar até interessante nesse momento. Sim. Então, eles estavam entrando em colapso. Como eu disse no começo, eles estavam entrando em colapso. Então, a Alemanha tinha realmente no começo esse bom suporte de questão financeira e de algumas ajudas, mas o outro lado também investiu demais. E a entrada da União Soviética com a resistência pelo leste europeu e a entrada dos Estados Unidos, onde vai fazer aí a Operação Overlord, e é claro, futuramente o lançamento das bombas atômicas vão definir a guerra para o lado dos aliados, né? Com certeza. Professor, quem entrou primeiro em Berlim? Quem entra primeiro em Berlim é a União Soviética. União Soviética, né? União Soviética. É por isso que estimula o fim da guerra com as bombas atômicas ali no Japão. O que acontece, eu vou dizer aqui uma coisa que não possa ser, espero, avaliada como ideológica, num cabo de guerra. Enquanto estavam do mesmo lado, eles estavam lutando em prol desta vitória, porque o nazismo era um inimigo. Meus amigos, eu vou ter 12 milhões de mortos nesses 50 milhões que eu citei, de pessoas num campo de concentração. Denis, são pessoas que são torturadas. São pessoas que são colocadas lá pelo simples fato de não ter o mesmo Deus do Führer, não ter a mesma origem dele, ser homoafetivo, ser cigano, ser pretos, única e exclusivamente. Eu estava um dia em uma aula dizendo, tem hoje em dia, ainda não virou lei, mas uma perspectiva de lei de aparofobia. Parece que é aparofobia, eu acho que eu estou dizendo a palavra certa, que é uma aversão que está se contagiando na população brasileira de pobres. Meu Deus. Estão querendo criar uma lei para condenar esse tipo de crime. Porque você fez isso contra esse rapaz? Porque ele é pobre. Né? Já existia isso dentro da atmosfera alemã com relação aos judeus. Vamos matar porque ele é judeu. Vamos fazer isso. O povo inferior, né? Era dito uma besta. Os judeus eram chamados de bestas mal cheirosas. Né? Então essa política antissemitista que vai se intensificar, ela conseguiu realmente muitas aversões, felizmente. Então os soviéticos, os norte-americanos, em um determinado momento, eles realmente se confundiam com esse mesmo interesse. O que nós vamos ver depois, que é a chamada Guerra Fria, é uma luta imperialista. Mas eles dividiam tecnologia, eles conseguiram... A Alemanha, quando foi derrotada e houve o chamado Tratado de Potsdam, ela foi dividida em 4 territórios para
manter aquele equilíbrio de quem estava lutando intensamente entre Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. O Stalin estava sempre presente ali. Mas, é claro, a ideia de um ser socialista, um ser capitalista, aquilo ali sempre acabava sendo lembrado em algum determinado momento. Mas não existia efetivamente uma briga entre eles. Eles estavam unidos. O Stalin foi de má condução no acordo de não agressão, mas mostrou intensa dedicação para salvar o mundo. E aí, quando ele conseguiu conquistar a Alemanha, quando ele conseguiu mostrar que tinha mais dedicação, quando for o maior número de mortos que vinham no soviético, surgiu essa ciumeira. Pintou esse instante, vamos dizer, de dizer assim, esse ego de dizer quem vai ser o grande vencedor da guerra. Quem vai sair vitorioso. É por isso que é inconcebível, faça as contas, o Hitler morre em abril. Nós já temos uma guerra finalizada em maio. Para que bombas em agosto? E com 3 dias espaçados entre uma e outra. E por que em Hiroshima? Por que em Nagasaki? O pessoal fala do vento, o pessoal fala de condições. Poxa, é retaliação, é, portanto, vingança e demonstração de força. Nós temos, vocês não têm. Durante 4 anos, de 1945 a 1949, só quem tinha bomba atômica no mundo eram os Estados Unidos, e por isso a ONU fica nos Estados Unidos, e por isso a divisão do mundo em lado capitalista e socialista. Tudo porque a definição foi feita exatamente por isso. Mas em determinados momentos existia essa congregação, porque o inimigo tinha que ser combatido de qualquer maneira. Os nazistas e os fascistas não passarão. Eles não podem voltar a existir. Não pode existir uma condição de política como essa. Falam de direita, falam de esquerdas hoje em dia, vamos respeitar sempre, mas não pode existir um extremo desse tipo, porque o nazismo e o fascismo é para exterminar pessoas, não é para o bem delas. Professor, o senhor falando me lembrou de uma época que eu era aluno, que um grande professor meu, chamado Nelson Campos, maravilhoso, falava o seguinte: os ainda judeus nativa. são como ratos, ou você acaba com eles, ou eles acabam com você. E peço desculpa aos ratos por compará-los com os judeus. Palavras de Hitler, né? Ele dizia muito isso quando dava suas aulas. E o cara excepcional, né? O professor. É terrível imaginar que esse cara conseguiu governar muitos anos um país falando essas coisas, né? Agora, como diz a história, inclusive atualmente, pior do que o cara que fala isso é o cara que apoia isso. Com certeza. Mas, continuemos. Vamos lá. Professor, vamos aqui para os dias de hoje, né? Nas comemorações do dia D, vários veteranos foram convidados, além de grandes chefes de estados, da França, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. O presidente Vladimir Putin ficou fora das comemorações de grande importância, né? Apesar da União Soviética ter feito parte da derrota dos nazistas. Como é que a gente pode comentar esse cenário político atual? Nós estamos realmente com um período muito delicado, né? São algumas frentes mundiais que estão explodindo de conflitos, de intolerâncias, né? Mais uma vez temos esses conflitos no Oriente Médio, né? O Oriente Médio, desde a criação do Estado de Israel em 48, se tornou um barril de pólvora, tanto que até mesmo se falava muito que se uma terceira guerra mundial acontecer, não vai ser mais na Europa, vai ser no Oriente Médio. Sim. E, infelizmente, o Vladimir Putin fez esse processo, quem sabe, voltar a uma perspectiva europeia, que é uma terceira guerra. Estamos perto de uma terceira guerra? Eu acho assim, a terceira guerra, ela já esteve mais perto de acontecer. Em décadas de 60 e 70, em períodos da Guerra Fria, foi mais palpável, foi mais tenso, muito mais tenso. Questões de mísseis em Cuba, as próprias questões mesmo do Oriente Médio, que os Estados Unidos apoiam os israelenses até hoje, e, num linguajar de um bom cearense que sou, só para fazer o mal, os soviéticos começaram a apoiar os palestinos e lideranças islâmicas. Só para fazer
aquela confusão, né? Então o que nós temos hoje é uma ação imperialista. Eu estou usando esse termo porque não existe termo melhor para se utilizar, né? O processo globalizante, as ambições e tudo mais podem ser utilizados também, mas eu acho que a questão é imperialista. É um Putin que não quer largar o osso de antigas regiões soviéticas, é um cara que vive de um passado de agências de espionagem, é um cara que conseguiu, isso tem que ser realmente falado, que conseguiu resgatar um nacionalismo russo. A Rússia viveu períodos pós-Helsinki, porque depois do Gorbachev, que acabou com a União Soviética, vem o Boris Yeltsin, né? E foi um período muito difícil. A Rússia praticamente vivia de ações comerciais informais e pirataria e contravenções, né? Então Putin resgatou indústria, investimentos, nacionalismo. Ele ainda tem uma aceitação popular muito, muito grande, mas ele está agindo de uma maneira muito intolerante também. É aquela história da Ucrânia estar sofrendo com as ações militares de um país que é muito superior, que ele não faz uma ação militar mais enérgica por causa da condição da ONU, direitos humanos, ações internacionais que ainda conseguem freá-lo, mas não é merecedor mais de ser chamado um defensor de uma paz, né? Inclusive, professor, o presidente americano Joe Biden subiu o tom contra a invasão russa à Ucrânia e que os aliados, sem a União Soviética, precisam se manter unidos contra a Rússia nesse momento. Na verdade, os grandes momentos para gerar um conflito desse já vem desses aliados, né? Porque tudo começou a ser instigado com a história da Ucrânia querer entrar na OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é ainda existente, ela veio da Guerra Fria com a intencionalidade de criar um conjunto de países para combater uma ação, um crescimento do socialismo. Hoje, eles combatem o terrorismo, segundo eles dizem. E a ação do Putin é uma ação terrorista na visão de muitos deles. Então, hoje o que o Biden fala acaba tendo realmente uma aceitação internacional muito interessante, porque quem são os mocinhos? São os mocinhos, eles se credenciam sempre como isso, né? Mas aí o que acontece? No final das contas, acaba realmente sendo um pouco disso. Porque quando você vai ver toda a justificativa, toda a argumentação que existe para uma guerra dessa acontecer, realmente a Ucrânia acaba sendo a mais danificada, a mais prejudicada. Por que não ter liberdade? Por que não ter seus parceiros? Por que não ter uma união militar? Imagina o Putin, se a Ucrânia, como alguns outros países entraram na OTAN, como estão entrando constantemente alguns países, ele estaria cercado e completamente devastado com uma possível guerra. Assim, quem não deve não teme, né? Já dizia o ditado da vovó. Então, por que ele está temendo isso? Porque ele está imaginando que isso vai acontecer. Então, infelizmente, a gente tem que acabar aceitando esta ideia de ter que realmente unir-se contra pela uma paz que a gente sempre torce que exista. Mas que, infelizmente, o pessoal ainda resiste em dizer que é melhor essa guerra para mostrar nacionalismo, mostrar autoridade e que, no final das contas, não vale nada, porque são perdas de vidas, perdas de economia, de estruturas, e só vê um benefício nisso quem está de fora de um processo desse, né? Com certeza. Gente, esse foi o nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer muito ao professor André pelas explicações. Foi maravilhoso estar aqui com o senhor. Professor, parabéns pelas explicações e vamos manter esse padrão, né, professor? Vamos fazer vários. Eu acho que o padrão Antares no nosso podcast, ele é inviolável. Eu fico muito feliz de estar participando em alguns momentos aqui e, é claro, espero sempre poder passar a melhor informação. E ele dá os parabéns também que a sua apresentação, sua pesquisa, sua organização foi magnífica. Porque você é da Humanas, a gente sabe disso. E eu agradeço demais o convite e participar aqui com você. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Forte abraço, até a próxima.